Como vocês sabem, a gente está estudando o livro de Atos, quase que versículo a versículo. A gente vai terminar o capítulo, o livro de Atos no final do ano. A gente está estudando desde o início do primeiro semestre o livro de Atos aqui no Café de Graça. Eu vou parar eu vou começar de onde eu parei na semana passada. Como vocês sabem, nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Deixamos o apóstolo Paulo em Mileto, num dos mais bonitos textos da Bíblia, em que o apóstolo Paulo se despede dos pastores da cidade de Éfeso. Ele não quis ir até Éfeso, ele ficou na cidade de Mileto, chamou todos os pastores e fez um dos discursos mais bonitos que nós temos na Bíblia sobre o que aconteceu. Pois bem, a partir daí, o apóstolo Paulo segue em seu caminho para Jerusalém, onde nós vamos agora ler Atos 21, de 1 a 16. Eu vou projetar, quem tiver a Bíblia pode abrir, se quiser acompanhar com a sua Bíblia, mas eu vou ler na Nova Versão Internacional. Tudo bem? Tá bom? Tá. Já pegou? Não? Então, vamos começar lendo a Bíblia. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Então ele estava ali em Mileto, ele foi para Cós, que está nesse mapa ali marcado, em seguida ele foi para Pátara, avistou Chipre e de Chipre ele parou em Tiro. E aí ele continua a narrativa, Lucas continua a narrativa no capítulo 21 de Atos. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, ele saiu ali de Tiro, passou por Ptolomaida e de Ptolomaida ele chegou na cidade de Cesareia. Vocês sabem que Filipe é um dos 7 diáconos, um dos 7 judeus de fala grega que foram escolhidos lá no início do estudo de Atos, como um dos 7 para ajudar no partir do pão, na distribuição do pão e atender as viúvas. E algumas pessoas entendem que principalmente as viúvas de fala grega. Vocês estão me acompanhando? Estou falando muito rápido? Não, né? Só estou colocando vocês no contexto. Ainda não chegamos na mensagem. Depois de passarmos ali, vocês lembram do Filipe, o Filipe evangelista, o que, né? Lembram dele, que prega o eunuco, né? Quem está com a gente desde o início, tá bom? Ou quem conhece a Bíblia, né? Então vamos lá, a partir do versículo 10, depois de passarmos ali vários dias, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, que também já apareceu antes na Bíblia, foi o que profetizou que haveria uma grande fome no tempo do rei Cláudio, e que a partir dali os irmãos da cidade, da igreja linda de Antioquia resolvem fazer uma oferta e levar essa oferta aos irmãos da Judéia pelas mãos de Paulo e Saulo. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Não, né? Tá. Então Ágabo veio, esse Ágabo sempre ele aparece umas 2 vezes na Bíblia só para dar uma profecia. Ele aparece aí, um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, assim diz o Senhor, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração?
Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Vamos orar? Vamos orar agora? Pai amado, Pai bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor me ajude a entregar a mensagem que o Senhor, ao longo da semana, através do seu Espírito Santo, colocou no meu coração, para que eu possa testemunhar. Agora me unge, Pai, me dá forças, me dá sabedoria, entendimento, inteligência, me dá a capacidade de testemunhar a Tua palavra e nada mais do que a Tua palavra. Não deixe eu estragar a Tua mensagem. Senhor, meu Deus, me esconde atrás da cruz, para que eu seja um servo digno, e me seja um servo digno de compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. O que a gente faz? Ou melhor, o que o Lizardo faz? Quebra essa parede aqui para caber um auditório para todo mundo? Ou o Lizardo pega esse dinheiro que ele gastaria para fazer uma reforma no café e troca o carro dele e se livra de mais uma prestação na vida dele? O que vale mais? Fazer uma reforma ou ter um carro do ano? O que o Lizardo deve fazer? O Lizardo deve aproveitar essa oportunidade que a Dilma está dando, não sei se a Dilma vai continuar dando, mas essa oportunidade de fazer o Ciência Sem Fronteiras. Hã? Já ganhou? Ah, não sabia. Então depois eu corto isso no vídeo. Gente, o que o Lizardo faz? O Lizardo aproveita a oportunidade que está tendo bolsa do Ciências Sem Fronteiras e vai fazer o pós-doutorado dele no exterior, ou ele fica aqui durante um projeto de 3 anos numa igreja voltada para jovens universitários que não tem dinheiro para sustentar esse lugar. O que a gente faz? Qual é o caminho que o Lizardo deve seguir? Aí nessas horas a gente para e diz assim: irmão, eu gostaria de pedir ao Senhor que orasse por mim, para que Deus me desse entendimento, para eu saber qual é a vontade dele na minha vida. Isso acontece o tempo todo. Tem um rapaz, não é segredo, está falando: o que Deus quer que eu faça? Quer que eu peça transferência, saia de onde eu estou, daqui de São João del Rei, e vá estudar mais perto da minha casa, ou eu continue aqui? Queria pedir aos irmãos que orassem por mim, para que Deus me dissesse qual é a vontade dele na minha vida, para eu ter discernimento. Os pedidos que a gente faz são, às vezes, os mais estapafúrdios, e a gente acha que faz sentido. Um pedido que eu espero que seja fictício, é fictício e eu não estou falando da vida de ninguém. Chega a pessoa, vira para mim e diz assim: eu queria pedir a oração de você, porque eu estou casado com um rapaz, um homem, que ele não é crente e está sendo muito difícil na minha vida, eu estou em julgo desigual e tem um moço lá no meu trabalho e ele é crente e ele é lindo, é um homem de Deus, estou sentindo que Deus está querendo que eu me divorcie. Então eu vou pedir as orações dos irmãos para Deus me dar discernimento, para eu saber qual é a vontade dele na minha vida. Tem gente que... E mais engraçado dessa história é que a gente quer saber a vontade de Deus, porque quando a gente souber a vontade de Deus, a ansiedade vai acabar, seus problemas se acabaram, como diria o seu Creyson, tudo se fez novo, como disse Jesus, e agora? Saber a vontade de Deus significa para muita gente que os seus problemas se acabam, sua ansiedade acaba, Deus agora vai dirigir a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas o interessante é que Deus realmente quer que a gente saiba qual é a vontade dele para nós. Se a gente for ler a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 5,17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor.
Lá em Romanos 12:2, o mesmo apóstolo Paulo vai virar para você e para mim e vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aparentemente, quando a gente conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, tudo vai ser bom, perfeito e agradável. Pois essa mensagem é sobre isso. Essa mensagem é, se nós nos aplicarmos sobre esse texto bíblico e tentarmos tirar algumas princípios, algumas verdades que estão contidas nesse texto, talvez a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E então a mensagem de hoje é sobre isso. Entendendo a vontade de Deus na nossa vida. Queria voltar vocês para a história que está acontecendo no apóstolo Paulo. Paulo está em Cesareia, na casa de Filipe, um dos 7, e vem Ágabo, o profeta, e aí de uma maneira muito dramática, pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos e pés e diz: da mesma forma que as mãos e pés as minhas mãos e pés estão sendo amarrados, o proprietário desse cinto será maniatado, será amarrado. E aí ele diz: quem é o dono desse cinto? O pessoal começa: é Paulo. E aí eles começam a chorar e instar para que Paulo não vá para Jerusalém. Paulo, não vá para Jerusalém. E qual é a resposta que Paulo dá para as pessoas que estão chorando ali naquele momento? Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou tão triste de ver vocês chorando. Chora não. Eu estou pronto, não apenas a ser amarrado, mas também estou pronto para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aí o que a Bíblia diz? Como a gente não conseguiu dissuadi-lo, como não conseguimos fazer ele mudar de ideia, nós desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Precisa entender o que está se passando na cabeça de Paulo e por que Paulo, de caso pensado, sabendo que vai ser preso, está indo para Jerusalém. E é fácil de entender, porque a Bíblia explica para a gente qual é o plano de Paulo. Paulo é judeu, é fato, mas Paulo também é cidadão romano. Paulo sabe que está perseguindo por toda a Judéia, toda a Síria, por toda a Galácia e por toda a Grécia. Ele ainda não virou um Star Trek. Está sendo perseguido. Sabe que os judeus estão tentando prendê-lo. Então o que ele faz? Ele faz: eu vou para Jerusalém. Querem me prender? Que me prendam. Quando me prenderem, o que eu faço? Eu sou cidadão romano. Eu apelo para César. E se eu apelar para César, César vai ter que aparecer na minha frente. Ou melhor, eu vou ter que aparecer na frente de César. E vou falar para ele o que está acontecendo. E aí, naquele momento, o que eu vou fazer? Eu vou falar de Jesus para o imperador. E o evangelho vai ser conhecido para o imperador. Paulo tem um plano na cabeça dele. Ele quer que o evangelho seja pregado para a pessoa mais importante do planeta. E está disposto a abrir mão da sua liberdade por causa disso. Em outras palavras, Paulo é um homem que analisou, avaliou os custos, viu o que custa na vida dele se ele for preso. Aí ele vira e diz assim: estou disposto a pagar esse preço. Estou disposto a pagar esse preço para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Que é engraçado que essa história é muito parecida com uma história que acontece com Jesus. Jesus estava se preparando já estava em Jerusalém, ele tinha uma multidão atrás dele, era um monte de gente querendo pão, querendo se livrar da muleta, querendo um carro do ano, querendo uma prosperidade da vida, querendo uma bênção qualquer, uma graça, sabe-se lá como é que o pessoal chamava isso. Aí Jesus vira, olha, diz: tem gente demais, me seguindo. Vocês querem o quê? Vocês querem ser meus discípulos? Pois deixa eu dizer para vocês o que precisa para ser meu discípulo. Para ser meu discípulo, você tem que avaliar os custos. E ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Vai ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você quer ser meu discípulo? Avalia quanto custa ser meu discípulo.
Jesus continua, vai com outro exemplo e diz: ou qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se 10.000 dão conta do recado? Não. Então o que a gente faz? Então a primeira coisa que ele pensa é a seguinte: não sou capaz. Se eu não sou capaz, então ele enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Vocês já imaginaram a situação engraçadíssima? Você, um país, resolve entrar em guerra com o outro, reúne-se todos os generais, todos os ministros de defesa, e o rei começa a sentar com todo mundo. Aí o pessoal vira para o rei e diz assim: e aí, qual é a nossa estratégia de batalha? O rei diz assim: é se render. Como assim? Nós viemos até aqui, declaramos guerra contra esse povo, declaramos guerra contra esse exército, e agora a gente desiste? Exatamente, a gente desiste. Pois tem muita gente que está dizendo assim: ó, aceito Jesus como meu Salvador, quero Deus na minha vida, mas desiste, porque não avalia os custos de se seguir a Jesus. Primeira coisa para quem quer ser esse discípulo de Jesus é: você avaliou os custos de seguir a Jesus? Porque no mundo em que a gente está, quando está difícil, a primeira coisa que a gente faz é desistir. E me apertou, desistir. Aquele curso é muito difícil na faculdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir. Aquele time é muito difícil, não consigo vencer, então é melhor perder. Meu casamento é muito difícil, então é melhor desistir. Se meu filho me dá muito trabalho, é melhor colocar ele na lata do lixo. É assim? Pois é, nós estamos num mundo em que desistir está muito fácil. Eu conheço gente que desiste. Abrir mão de ser discípulo de Jesus, desistir de orar, desistir de ler a Bíblia, desistir de arrepender dos meus pecados, desistir de ser igreja. Conheço um monte de gente que começou a carreira, iniciou a corrida em direção ao alvo que é Jesus Cristo, mas parou no meio, desistiu. Mas eu posso dizer para você uma coisa: de todas as pessoas que eu conheço que fizeram isso, nenhuma delas é feliz. Nenhuma delas se olha no espelho e diz: aqui eu me sinto realizado com o que eu fiz. Se você me perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou dizer: a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar os custos antes de seguir a Deus. E o Jesus diz que os custos são altos. Em Lucas 9, de 57 a 58, ele diz: quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Queria explicar o que esse texto significa dentro do seu contexto, para você entender por que Jesus falou isso. O que aconteceu é o seguinte: vira algumas páginas do texto de Lucas 9 e você vai ver que Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: estou indo para Jerusalém. E sabe o que vai acontecer em Jerusalém? Aquilo que os profetas diziam que ia acontecer com o Filho do Homem. Ele vai ser entregue e vai ser morto. Os discípulos não entendem direito essa história de que ele vai ser morto. Afinal de contas, ele é o Messias, ele vai ser rei, ele não vai lá para ser morto. Jesus está dizendo: não, eu vou ser morto. Eles não entendem. E continuam seguindo Jesus. Então Jesus vai sair do seu lugar, da sua terra, lá do nordeste de Israel, que é a Galileia, e vai passar pela Samaria, e de Samaria ele vai chegar até a Judéia, onde está Jerusalém. Ele vai ter que passar por essa região, e ele manda pessoas à sua frente. Você vai, alguns versículos antes do versículo 57, se não me engano 51, você vai ver Jesus dizendo para os seus discípulos, alguns deles emissários, que vão na frente para preparar lugar para que ele tenha pousada, para aquela viagem longa que ele vai fazer. Sabe o que acontece com os seus discípulos? Eles não conseguem lugar para Jesus dormir. Daí Jesus diz assim: você quer me seguir? Eles iniciam esse caminho. Pois eu não tenho onde dormir. Você tem certeza do que você está fazendo? Pois é, o que Jesus está dizendo para mim
é que se você resolver seguir a Jesus, nem sempre você vai contar com a simpatia e os tapas nas costas dos outros. Nem sempre as pessoas vão gostar de você porque você está seguindo a Jesus. Seguir a Jesus não significa pare de sofrer, seus problemas se acabaram. Não. Seguir a Jesus significa várias vezes que seus problemas vão começar. Pessoas que antes eram seus amigos vão virar as costas para vocês. Pessoas que eram seus companheiros de vida louca vão dizer: ficou chato esse cara agora, que ficou crente. Toda vez ele quer compartilhar de Jesus para mim. Por quê? Para ser cristão nesse mundo, várias vezes você vai ter que virar para alguém e dizer: o que você faz não glorifica a Deus e infelizmente eu não posso mais acompanhar você. Eu mudei. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Várias vezes na vida de vocês, para ser cristão, vocês vão ter que virar para alguém e dizer: eu te amo muito. E é porque eu te amo muito que eu tenho que dizer: você está em pecado. O que você faz não glorifica a Deus. E sabe o que essa pessoa vai fazer para você? Dizer: pô, muito obrigado, que bom que você abriu os meus olhos para mim. Não, ela não vai dizer isso. Ela vai dizer para mim: você é um chato, você era tão legal. E agora você fica com esse papo de que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Pois na vida, uma vez que você se tornar cristão, seus valores vão mudar. Aquilo que você achava certo não acha mais. E aquilo que você fazia, você dormir, que nem uma pedra, que nem um anjinho, toda noite, não vai ser mais tão legal. Você não vai mais conseguir se sentir inconformado diante dos seus erros. Os seus valores mudaram, você se tornou uma nova criatura. Seus problemas vão começar no dia em que você se tornar um cristão. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você carregue a sua cruz. Siga-o. Jesus disse em Lucas 14, 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Como é que a gente entende isso? É engraçado, né? O pneu da bicicleta furou. Ai, meu Deus, é mais uma cruz que eu tenho para carregar. Agora eu tenho que ir a pé para o trabalho. Ai, meu Deus do céu, vou ter que acordar cedo para ir para o trabalho. Ai, meu Deus do céu, comecei aquele estágio no PIBID, às 6 horas da manhã, aquele professor chato, bipede. Mas a cruz que eu tenho para carregar na minha vida. Ai, meu Deus, olha que professor chato, quer que eu estude antes da prova, quer que eu estude muito. Vou ter que passar a madrugada estudando. Não sei o que tem gente que pede para eu estudar. Ai, meu Deus, por que tem que ter física na engenharia de produção, mas uma cruz para eu carregar? Pois é. A gente acha que uma cruz para carregar são essas coisas boas. Jesus não está dizendo disso. Não está nem falando perto disso. Quando Jesus está dizendo para mim e para você, pega a sua cruz e segue-me, o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou para Jerusalém. Eu vou ser açoitado. Vou levar 40 chibatadas. E eles vão me dar uma cruz. E eu vou subir até o Gólgota carregando aquela cruz. Eu vou ser fincado no Gólgota. E eu vou levar sobre mim todos os pecados da humanidade. E vai doer. E eu vou ser humilhado e vou estar sozinho. E isso é carregar a cruz. E o que eu espero que você faça para ser meu discípulo? A mesma coisa. Abra mão de você por mim. Você está disposto? Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você quer ser discípulo de Jesus. Jesus está dizendo para você: carregue a sua cruz. Em alguns países, não sei se vocês sabem, mas em alguns países, aceitar a Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, as pessoas fazem um funeral daquela pessoa, da família que aceitou a Jesus. Eles reúnem os amigos, reúnem os familiares, a pessoa que aceitou Jesus não vai. Diz assim: de hoje em diante, esse cara morreu pra gente, tá morto. Isso é verdade, gente, não estou brincando. Tá morto. Não participa mais da nossa família, ele pra gente, ele morreu. Isso é o preço de aceitar a Jesus. Algumas pessoas são literalmente chamadas a morrer por Jesus. Você vai perguntar para elas: mas vale a pena? Pior do que morrer é desperdiçar a sua vida.
Porque quem perde a vida por Jesus não desperdiça a sua vida. Queria ler para vocês uma carta de missionária de uma moça que foi chamada para a missão. Deus colocou nela esse sentimento de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus a pessoas perdidas. Ela foi enviada pela sua igreja para um país onde a perseguição é imensa. E ela morreu. E ela tinha escrito uma carta para o pastor ler só em caso de morte. Se eu morrer, eu queria que vocês lessem essa carta para a igreja. E essa carta é pequena. Queria compartilhar com vocês essa carta dessa missionária que se chama Karen, americana. Ela morreu? Ela morreu. Ela morreu nesse país. Querido pastor, você só deve abrir essa carta caso eu venha a falecer. Quando Deus nos chama no arrependimento. Eu tentei compartilhar meu amor o máximo possível, meu amor pelas pessoas sem Jesus. Eu não fui chamado para um lugar específico, mas eu fui chamada para Ele. Obedecê-lo era meu objetivo. O sofrimento era esperado. A glória dele foi a minha recompensa. Ela repete, a glória dele foi a minha recompensa. O coração missionário se preocupa mais do que alguns pensam ser sábios, se arrisca mais do que é seguro, sonha mais do que alguns consideram ser prático, espera mais do que alguns acham ser possível. Não fui chamada para o conforto ou o sucesso, mas para a obediência. Não há alegria sem conhecer ou servir a Jesus. Eu amo você, a família da minha igreja, no cuidado dele. Karen. Se você me perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou te responder. Jesus quer que eu pegue a minha cruz e a carregue até o ponto de morrer por ele. Qual é a vontade que Deus tem para mim, para a minha vida? Que eu ame mais do que as pessoas que eu amo, que eu conheço na minha vida. Que Ele seja a pessoa mais importante da minha vida. Veja o que Jesus disse lá em Lucas 14. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só que coisa doida. Se você ama mais a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Essa é a nova versão internacional. Que Almeida pega mais pesado e diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ou seja, você, em algumas versões, está pior ainda. Se você não odiar seu pai, sua mãe e seus irmãos, você não pode ser discípulo de Jesus. Nossa. A gente vê casa nova quando não range, né? Podemos continuar, né? Tá mais baixo agora. Então, a gente pode tirar algumas aplicações, mas deixa eu entender para você. Jesus não está dizendo para mim e para você que você precisa odiar as pessoas que são da sua família. Aliás, Deus pede que a gente ame ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos, tá certo? O que Jesus está querendo dizer para mim nesse texto, para nós nesse texto, é que você deve amar a Deus sobre a Deus acima de qualquer outra pessoa. E isso tem aplicações que são muito dolorosas para a minha vida e para a sua vida. Pode não parecer, mas amar a Deus sobre todas as coisas tem aplicações que são muito dolorosas. Algumas vezes na vida da gente, amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que todo mundo, quer dizer que você não vai ser, não vai poder, não vai conseguir aceitar o pecado do seu filho. Você vai ter que confrontar o seu filho. No mundo em que a gente vive, amar alguém é dizer, mas ele é assim, ok, ele é assim e eu respeito isso. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus Deus te ama.
Mas Deus não aceita você do jeito que você é. Deus quer que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E vai ser duro confrontar, porque nós fomos chamados ao confronto. Não se amoldem aos padrões desse mundo. É para isso que Deus nos chamou. Algumas vezes no mundo em que nós estamos, nós vamos ser chamados a confrontar até no nosso casamento. Algumas pessoas são casadas com gente que não é crente. E pode ser, e eu espero que nunca aconteça isso na vida de você, que aquele que não é crente vire para você e diga assim: você tem mesmo que ir à igreja? Você tem mesmo que ler a sua Bíblia? Você tem mesmo que orar? Você tem mesmo que compartilhar de Jesus para os nossos filhos? Pois eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Se você continuar fazendo isso, eu quero pedir para você o divórcio. Eu nunca digo para ninguém o que a pessoa deve fazer. No máximo, a única coisa que eu posso fazer é dizer para a pessoa o que eu faria no lugar dela. Eu não vou dizer para você o que você deve fazer jamais. Mas eu vou dizer o que eu, se estivesse nessa situação, faria caso meu cônjuge chegasse para mim e dissesse: entre Jesus e Deus, entre Jesus e eu, escolhe um dos dois. Eu diria assim: eu não quero divórcio. Eu amo você. Eu não quero me separar. Mas você quer saber a verdade? Você não é a pessoa mais importante da minha vida. Você não é Deus. Você não é o Senhor da minha vida. E se você me obrigar a escolher, eu tenho que dizer para você: eu escolho Deus na minha vida. Simples assim. No momento em que vocês estão, muitos de vocês que são jovens, vocês vão ter a opção de escolher entre pessoas que são crentes, que não são crentes. No mundo de hoje está faltando tanto rapaz nesse mundo. Está difícil escolher, eu sei. Está difícil escolher. Mas vocês vão ter opção, vão ter a possibilidade de escolher. Um rapaz que é crente, temente a Deus. Um rapaz que não é crente e temente a Deus. Se você for um discípulo de verdade, você vai querer criar seus filhos no Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 6, de 5 a 7, a Bíblia diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você vai querer fazer isso. E muitas vezes seu marido vai virar um dia para você e vai dizer para você assim: não, é melhor ele ficar em casa, porque eu quero assistir o 15 de Jaú contra o 11 de Piracicaba. E você, qual o caminho que você vai seguir? Vários momentos da vida de vocês que você vai ter que colocar seu joelho em terra e vai ter que orar a Deus, porque não vai ter solução para a sua vida. E o único caminho é pedir a Deus: qual o caminho que o Senhor tem para me oferecer? E você vai orar, e você vai querer que Ele esteja do seu lado orando, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. E tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. E o seu marido não vai estar orando com você. E você tem a possibilidade hoje de escolher que tipo de homem e de mulher vai estar ao seu lado pelo resto da sua vida. Na sua vida, você vai ter... na sua vida, você vai ter alguém... Você vai querer ser igreja. Eu digo a você que não é que você vai querer ir à igreja, porque isso é bobagem. Você, se for um cristão, um discípulo de verdade, você vai querer ser igreja. Porque igreja não é um lugar que você vai, é um lugar que você é. Por quê que a Bíblia diz para você disso? A Bíblia diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima a volta de Cristo Jesus. Hebreus 10, de 24 a 25.
E o seu marido vai ter incríveis dificuldades, sua esposa vai ter incríveis dificuldades de entender por que você está querendo ir à igreja. Quer um conselho? Eu não estou dizendo que você tem que fazer, mas eu quero te dizer com todo amor e carinho, no nome de Jesus, a Bíblia diz para você: não se coloque em julgo desigual. Se você tem a opção de optar, que você opte por alguém que vai se colocar Deus acima de você nessa relação. Que vai ter um momento na vida de vocês em que a única coisa que vai sustentar o casamento de vocês vai ser o seguinte: eu fiz um compromisso diante de Deus que ficaria com você e eu vou honrar esse compromisso até a morte. Isso vai ser a única coisa que vai sustentar o casamento de vocês. Se você me perguntar qual a vontade de Deus para a minha vida, eu diria para você: não coloque nada nem ninguém acima de Deus. Como disse Jesus, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo, é jogado fora. Em outras palavras, se você não cumprir a vontade de Deus para a sua vida, você vai ser inútil. Você vai dizer: não sou inútil não. Deus me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou tanto que deu o seu Filho por mim, Ele me ama muito, eu não sou inútil não. Deus te ama muito e você continua sendo inútil, apesar dele te amar tanto. Você vai dizer: não, eu não sou inútil, eu tenho valor, eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor Deus, está escrito lá na Bíblia, lá em Gênesis. Eu sei disso, não me apegar a essa verdade. Verdade, você foi. O maior motivo para você saber que é inútil, porque é como um tesouro que foi enterrado na areia, porque você não colocou a vontade de Deus acima da sua vontade. Mas eu quero falar para você e eu vou concluir. Tem uma coisa interessante sobre essa história que talvez você não tenha percebido. Veja que a Bíblia disse para mim, lá no início de Atos, quando esse texto que a gente leu, quando Paulo desembarcou em Tiro, veja o que a Bíblia está dizendo para mim e para você que talvez você não tenha percebido. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias e eles, os discípulos de Tiro, disseram para Paulo, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. O que a Bíblia está dizendo para mim? Está dizendo para mim que eles, pelo Espírito, disseram para Paulo: não vai. Você está entendendo? Deus está falando para Paulo assim: Paulo, não vai. Deus está falando para Paulo, pelo Espírito: não vai. Você não precisa ir. Não vá. Talvez, se eu pudesse entrar na cabeça de Deus e tentasse entender o que está acontecendo, talvez eu entendo isso mais ou menos assim. O que Deus está querendo falar para Paulo é o seguinte: Paulo, você não precisa ir. Porque um dia, há anos atrás, meu filho estava no jardim do Getsêmani, com as mãos banhadas em sangue, chorando e orando, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Aí sabe o que eu falei para o meu filho? Meu único filho, o filho que eu amava, eu virei para ele e disse assim: mas meu filho, se você não for, quem vai? Quem vai? E ele foi. E porque ele foi, Paulo agora pode ir, não ir. É só porque Jesus foi que Paulo não precisa mais ir. Em outras palavras, Deus está dizendo para Paulo: Paulo, precisava ser feito, já foi feito. E o que Paulo está dizendo para Deus? Respondendo: eu entendo, eu sei,
Eu sei que o Senhor não está me obrigando a nada, o Senhor não está me obrigando a ir, eu estou entendendo. Mas eu avaliei os custos. E eu estou disposto a morrer para que as pessoas conheçam do Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo disse para Deus, disse para mim, disse para você na Bíblia? Ele diz assim: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que eu possa completar a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Atos 20:20. O que Paulo está dizendo para você e para mim? Que o carro novo é muito pequeno. Que um pós-doutorado é muito pequeno. Que a sua carreira é muito pouco. Que aquele garoto bonito nunca vai te dar a felicidade que ele pode te dar. Ou aquela menina bonita. Que ele é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. Eu não sei como você vai responder diante disso. Mas eu sei o que Deus quer que eu responda. Deus não me obriga a nada. Deus não torce o braço da gente e diz: agora você vai me obedecer. O que Deus diz para mim e para você é: a minha vontade é que você seja como meu filho Jesus, que foi fiel até a morte, entregou a vida por você. É isso que eu quero que você seja. É isso que eu quero que você faça. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Mas eu gostaria agora, a gente vai participar da ceia, e a ceia é uma encenação disso, de Jesus que entregou a sua vida por mim e por você, ao morrer na cruz do Calvário e levar sobre si os nossos pecados.